Segundo Reis, capítulo 3, versículos aqui do 9 até o 12. Segundo Reis, capítulo 3, do 9 ao 12. E você que nos acompanha de casa, você pode compartilhar essa live pela página Pensamentos de um Pastor, ou pelo YouTube Encontro das Águas, e também assistir pelo Instagram, e também divulgar para que outras pessoas possam receber da parte do Senhor. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre vencendo as guerras da vida. Parece que é bem propício falar sobre guerras em um momento que nós estamos enxergando o que está acontecendo em relação à Rússia e à Ucrânia. Mas eu não me refiro simplesmente a guerras naturais. Eu me refiro a guerras espirituais e emocionais. E a minha oração é que do mesmo jeito que o Espírito Santo ele falou comigo, que ele possa estar falando contigo, que eu possa diminuir e que o Senhor ele possa crescer. Independente da versão, o sentido é o mesmo. Segundo Reis, capítulo 3, versículos do 9 até o 12. A palavra do Senhor nos diz: então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei, preste atenção, de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Último versículo. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. É notório, Senhor, a tua unção neste lugar, a tua presença que se manifesta em nós e através de nós. E nós sabemos, Pai, que nada tem a ver conosco, tudo tem a ver com a tua glória, com o teu poder, com a tua majestade, com a tua Shekinah. E o que importa é que venhamos a desaparecer e que o Senhor apareça. A minha oração é que corações sejam edificados, que vidas recebam da parte do Senhor aquilo que só o Senhor pode dar. Que eu venha diminuir, que o Senhor cresça. E que o teu nome, Senhor, seja levantado, Senhor, não apenas no Brasil, em Caruaru, mas um trono de cada coração aqui presente e que nos assiste, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê que Deus está nesse lugar e Ele é aquele que fala conosco, dá um glória a Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eita glória. Meus lindos, nós estamos vivendo um período onde nós estamos acompanhando as guerras que estão acontecendo. E muita gente também chega a questionar, escatologicamente, se isso tem a ver com a vinda, a volta do Senhor Jesus. Eu acredito, pelos estudos bíblicos, que todos nós temos visto muitos acontecimentos. Veio a pandemia, agora uma guerra instaurada. Mas eu acredito que o que define mesmo o momento que o Senhor vem buscar a sua igreja não é apenas o esfriamento da fé, as guerras e as tribulações, mas é o manifestar também de um poderoso avivamento, conforme Apocalipse e conforme também o livro de Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Então, quando nós começamos a estudar escatologicamente, não só o conhecimento da palavra, é óbvio que a cada dia que se passa, o Senhor está mais próximo de voltar. Mas dentro daquilo que nós cremos que é um caminho teológico pré-dispensacionalista, eu acredito que nós veremos muitas coisas ainda acontecendo, não só de negativo, de ruim, mas também de positivo. A Bíblia diz, quando nós vamos somar, sistematizar, que quer dizer você pegar todos os estudos relacionados à escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Quando você pega de Gênesis até Apocalipse, você começa a compreender exatamente que o cenário, ele não só vai ser marcado pelas guerras, pelas tribulações,
que é aquilo que muitas pessoas têm falado, mas ele vai ser marcado também de um poderoso avivamento, onde pessoas chegarão na igreja desesperadas por mais de Deus. Haverão ressurreições de mortos, paralíticos andando com muito mais intensidade, e nós veremos um avivamento relacionado à conversão e relacionado também àquilo que Deus vai fazer. A Bíblia diz que por se multiplicar a injustiça, a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas também o amor de muitos aqueceria. Então preste atenção, as pessoas elas têm o hábito de fazer colocações talvez dentro daquilo que elas não estão compreendendo biblicamente. Jesus está voltando sim, mas uma das marcas, as duas marcas é um extremo de guerra, um extremo de desamor e um extremo de muito amor e de muito avivamento. Mas eu estou falando de avivamento mesmo, eu não falo só de um culto ser poderoso, de Deus falar, de Deus transbordar. Eu falo na sua casa, na escola, no trabalho, eu falo de pessoas se convertendo, eu falo de uma sensibilidade à voz do Espírito e de um derramar poderoso. É isso que Jesus fala, dentro ali da interpretação bíblica, das virgens que estavam com reserva de azeite na volta do Senhor, nós vemos que havia azeite sobrando. Diga assim para o seu irmão: enquanto muitos perderão o azeite, outros transbordarão no azeite. Você está entendendo? Então vamos acabar com isso, de querermos trazer uma interpretação bíblica daquilo que não é simplesmente falando sobre guerra. Haverão guerras, rumores de guerra, sim. O nome do Senhor será proclamado a todas as nações, mas haverá também um poderoso avivamento. A volta do Senhor será marcada da imprudência de muitos, da guerra de muitos, mas também do transbordar de muitos em relação ao azeite. Você vai ter azeite para a sua lamparina continuar acesa, e também você vai ter azeite para que ela permaneça. Você vai transbordar no óleo de Deus, amém? Era importante que, como pastor e líder, eu trouxesse aqui para vocês esse esclarecimento, amém? Por isso, meus lindos, todos nós passamos por lutas e batalhas, cada um no seu contexto, cada um na sua individualidade. Só que muitas vezes nós queremos enfrentar algumas guerras dentro daquilo que nós enxergamos humanamente, na força do nosso braço. Não consultamos a Deus, não buscamos de Deus nenhuma estratégia, não buscamos da parte do Senhor nenhum direcionamento para que possamos atacar ou agir da forma que Deus quer que venhamos a agir, e chegamos ali da maneira que a gente quer chegar. O que é que estava acontecendo? Jorão, que era filho de Acabe, que era o rei de Israel, aqui as nações já haviam se dividido entre reino do norte e reino do sul, onde o reino do norte tinha como capital Samaria, e o reino do sul tinha como capital Jerusalém. Então Josafá, que era um homem temente ao Senhor, ele reinava em Judá, e ali Acabe reinava em Israel, que era o reino do norte. E diz a palavra aqui, que com a morte de Acabe, Jorão, o seu filho, começou a reinar no seu lugar. Ele não fez com toda a maldade aquilo que o seu pai ele fez, mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, por influência de Jeroboão. Diz a palavra que o rei aqui dos Moabitas, ele pagava tributo exatamente aqui ao rei de Israel, que era Jorão, chamado Messa. E consequentemente, quando ele soube da morte de Acabe, então ele começou a se rebelar contra a nação de Israel. Então nesse momento, eles ali proclamaram, eles não, o rei dos Moabitas, guerra contra Israel, porque os Moabitas pagavam tributos, mas sempre fizeram parte de uma nação que afrontava o exército do Deus vivo. Eles eram fortes em armamentos. Só que no período de Acabe, apesar de toda a sua maldade, algumas coisas foram reestabelecidas.
Em alguns momentos também alianças eram feitas entre o reino do norte e o reino do sul, que era Josafá, que era um homem temente a Deus, e era Acabe, e passou a ser agora Jorão. Então diz a palavra que o rei Jorão, ele manda uma carta, um comunicado ao rei Josafá, o rei de Judá, dizendo sobre o que estava acontecendo, que os moabitas estavam se levantando contra eles com rebeldia para fazerem guerra, para que consequentemente eles não pagassem mais tributos ali à nação de Israel. E o rei Josafá falou: eu estou contigo, eu vou entrar nessa batalha com você. O rei dos Edomitas fez a mesma coisa: eu também vou entrar nessa guerra com vocês, juntos nós vamos guerrear, vamos pelejar e vamos vencer, porque eles sabiam que separadamente eles seriam nações enfraquecidas, mas quando se juntaram os israelitas, aqueles que estavam em Judá, e os edomitas, então eles se tornaram mais fortes e mais poderosos. E os moabitas, eles já estavam armados e consequentemente prontos para atacar, porque houve uma grande rebelião por parte de Messa, que era rei de Moabe. E diz a palavra que eles começaram a andar conforme o texto que nós acabamos de ler. E por 7 dias eles não encontraram os moabitas, e eles não sabiam mais o que fazer, até porque todo o suprimento de água e todo o suprimento de alimentação por 7 dias havia acabado. Então eles ficaram desesperados. Como é que nós vamos combater um exército tão forte se nós não estamos alimentados, se nós não temos nem água e não temos mais pão? Será que Deus permitiu essa guerra para nos colocar nas mãos dos moabitas, para que viéssemos a perecer? Deixa eu só dizer uma coisa para você como primeiro princípio, para que você possa entender. Quando nós tomamos direcionamentos sem antes buscarmos de Deus qual é a visão ou a estratégia dele para aquele momento, nós terminamos frustrados e fracassados. Por quê? Porque achamos que aquilo que nos supre é a força do nosso braço, ou apenas a nossa unidade. Então quando a nossa água acaba e o nosso pão acaba, nós achamos que a guerra também já foi vencida pelo nosso adversário. Mas eu quero falar uma coisa para você: Deus permite que o pão do homem acabe, Deus permite que a água da terra acabe, para que eu e você possamos ter um start e despertar e dizer: chegou a hora de buscar de Deus o que Ele quer, o que Ele tem e o que Ele fará através de nós. Porque só no momento que eles pensavam que iriam morrer, que não iriam ganhar, que não iriam sobreviver, foi que eles tiveram a ideia: Josafá, agora vamos buscar de Deus alguém que possa nos direcionar sobre o que nós faremos, sobre de que maneira nós agiremos. Então eu quero declarar: se os negócios piorarem, se uma situação piorar, isso não representa o fim, não representa a destruição, vai representar que eu e você precisamos de mais dependência de Deus, de buscarmos a sua face, a sua orientação, o que Ele quer de nós, o que Ele tem para nós. Isso não é a sua morte, nem a sua derrota, mas é o começo de um novo tempo marcado pelo direcionamento de Deus. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente o Rei da Glória. Eita glória! Então naquele momento que Josafá questiona: não tem profeta para a gente saber qual o direcionamento de Deus? Um servo de Israel disse: tem um que eu conheço, Eliseu, filho de Safate, ele mora por aqui. Mas para chegar nesse estado de consultar a Deus, eles perderam tudo. E eu não estou dizendo aqui que você vai perder tudo.
nem estou fazendo apologia que alguém só conhece a Deus e sabe ouvir a Deus quando está no fracasso. Mas é bíblico que há mais sabedoria lá em Eclesiastes na casa do luto do que na festa. Porque quando algo morre, quando algo ali na sua frente se perde, você está mais vulnerável, você está mais suscetível, você está mais sensível a ouvir a Deus e o que Ele tem para você. Então, se Deus hoje permite a falta de algo na sua vida, é porque Ele quer se revelar, Ele quer ministrar o teu coração. E você que chegou aqui nessa noite dizendo: pastor, eu não estou entendendo nada. Eu entendia que Deus me mandou marchar. Eu estava com água, eu estava com dinheiro. Vamos trazer para o contexto natural e atual. Eu estava com dinheiro, eu estava fluindo ministerialmente, eu estava com saúde, eu estava feliz. Mas nesse deserto eu perdi a água e perdi o pão. Mas não perdeu o pão vivo que desceu do céu. Não perdeu a fonte inesgotável que disse a mulher samaritana: se você beber da água desse poço, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você tornará a ter sede. Porque do teu interior jorrará um rio de águas vivas, que brotará ou jorrará para a vida eterna. Se você crê que esse é o nosso Deus, não fica parado não. Levanta as suas mãos, diga glória a Deus e aplauda o nome daquele que é santo, que supre, que põe um termo à guerra. E de repente um servo lembrou do profeta Eliseu. Segundo princípio, Deus vai usar os mais improváveis. O rei Josafá, que temia ao Senhor, e vai ficar como lição de casa, você lê todo o texto. Não li aqui com vocês para ganhar tempo. Um servo, alguém simples, ele disse: tem o profeta Eliseu. Deus vai usar aqueles que você não espera, os simples, talvez até uma criança. As pessoas, elas esperam muito e colhem pouco. As pessoas, elas querem o extraordinário dentro daquilo que é explosivo aos olhos humanos. Nem sempre o melhor, a melhor festa de Deus é marcada por fogos, por brilho, mas ela é marcada pela simplicidade. Jesus no extraordinário sempre foi simples. O que é que você quer, cego? Eu quero ver em relação ao cego, então veja. O que é que você quer? Eu quero andar, então ande. O que é que você quer? Eu quero, Senhor, ser curado, então seja. Jesus era de poucas palavras, mas as suas atitudes eram poderosas. Não se preocupe com a simplicidade do veículo, da maneira e da forma. Agora o que Deus vai executar vai ser extraordinário. O profeta diz que basta o sopro da sua boca e os reinos da terra se curvarão diante da sua soberania. A Bíblia diz que as nuvens são pó dos seus pés. Veio tão simples através de um servo. E é interessante que os três foram até Eliseu. Chegando a Eliseu, diz a palavra que Eliseu já tinha resistência em relação aos reis de Israel, porque ele sofreu muito. E Elias também nas mãos de Acabe e de Jorão. E você vai ver no texto que Eliseu diz: eu não tenho nada contigo, Jorão. Eu nem deveria te receber. Quando ele pergunta: nós seremos entregues nas mãos dos moabitas? Só que Eliseu diz: por respeito a Josafá, que era um rei segundo o coração de Deus, por respeito a Josafá, eu falarei o que Deus me mandar falar.
Eram 3. Não havia temor dos 3 ao Senhor, mas um temia. E se um se coloca na brecha, Deus honra. Muitas vezes um não tem direcionamento, mas cola com gente que é sensível à voz de Deus, que você vai prosperar, você vai frutificar, você vai galgar voos altos e vai conquistar o que você nunca conquistou. Quantos creem aqui, digam aleluia. Eliseu diz: por respeito e consideração a Josafá, eu vou falar, me traga um arpista. Ou se chamava um tangedor. A presença de Jorão estava tão pesada pelo seu mau caráter, que ele chamou um arpista. Isso até tem muito a ver com o ambiente culto. Alguém que tocasse, alguém que trouxesse a atmosfera da presença e da glória. E o arpista começou a tocar. Quando ele começou a tocar, Deus começou a trazer um direcionamento. A primeira coisa que vai acontecer é que não virá chuva sobre a terra, nem o vento soprará. Diga assim para o seu irmão: período de seca. Mas Eliseu continua: cavem poços, porque haverá muita água. Nós temos um Deus que quando a água não brota de cima, ela brota de baixo. Nós temos um Deus que quando não vem da direita, vem da esquerda. Nós temos um Deus que quando não vem de A, vem de B. Ele confunde a terra e faz como quer. Pode ter seca porque não tem chuva, mas tem poço de água para mim e para você. O que essa geração tem, infelizmente isso é forte, é preguiça de cavar. Deus disse: eu vou prover a água, mas quem cavará os poços serão vocês. Fala para o seu irmão com fé: começa a cavar poço. Desse jeito ele não vai cavar nenhum buraco para colocar água. Diga para o seu irmão: começa a cavar poços. Se não vem de cima, vem de baixo. Fala para o seu irmão, dentro do contexto aqui. Diga: mas Deus vai prover. E ali o profeta disse: não ficará só por aí não. Deus ainda colocará os moabitas nas mãos de vocês, e vocês destruirão a todos eles. Comecem a cavar os poços. Próximo princípio: como vencer a guerra da vida? Cave poços. Quer um carro, mas não sabe dirigir. Quer ser alguém bem sucedido em uma área, mas não estuda sobre. Tem um sonho em tal lugar, mas não estuda sobre aquele lugar. Se prepare para o lugar que Deus está direcionando o teu coração. Deus já traz sinais. O que Deus quer fazer de você, a Bíblia diz que o vento sopra. Jesus falou para Nicodemos em João 3, aonde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quantos aqui nasceram do Espírito e no Espírito? Diga aleluia. Diga: eu nasci de Deus. Fala mais forte: eu nasci de Deus. Então comece a cavar poços. Muitas vezes não estamos cavando poços, e a direção de Deus foi: cavem poços nesse vale. E de repente houve um tempo de silêncio. Os moabitas sabiam que os israelitas, edomitas e os moradores de Judá haviam se unido para atacá-los. Então Messa aumentou o seu exército para atacar os 3 reis. Só que eles iam pelejar em um vale. Como houve um período de silêncio, diz a palavra que quando os poços foram cavados, começou a jorrar água de onde ninguém esperava. Terceiro princípio, diga para o seu irmão: o vale vai se encher de água.
Deus vai encher a piscina da sua história. Fala com fé para o seu irmão. Deus vai encher esse rio, Deus vai encher esse mar, mas não está chovendo, é período de seca. Cava o poço e você vai ver Deus fazer. Continua cavando o poço da oração pela sua família e você vai ver a mão de Deus. Continua cavando o poço do seu ministério, continua cavando o poço da sua frequência na igreja, da sua busca a Deus, e você vai ver um vale de guerra cheio de água para a glória de Deus. Se você acredita nisso e crê nessa palavra profética, só se você crê, erga suas mãos, diga aleluia e aplauda o Rei da Glória. Mais forte, mais forte, mais forte. Vamos continuar cavando os poços da oração pelas guerras. Aí houve um tempo de silêncio. Como é que você sabe que uma guerra está prestes a acontecer e o seu adversário está em silêncio? Para Jesus vir, de escrita, houve um tempo de silêncio de 300 a 400 anos, de Malaquias até Mateus. Foi o tempo que Alexandre Magno levantou-se e instalou a língua grega, para que houvesse um entendimento. O tempo de pausa e de silêncio não é um tempo onde Deus está sendo alheio aos acontecimentos, onde Deus está apático diante daquilo que está acontecendo. É o tempo que Deus está preparando algo extraordinário, e que muitas vezes os nossos olhos não conseguem dimensionar, nem os nossos ouvidos conseguem ouvir. Mas Deus está preparando o melhor. Fala para o seu irmão, Deus está preparando o melhor. Já estou finalizando aqui. E de repente diz a palavra que ao ver aquele silêncio, os moabitas eles avançaram. E quando eles chegaram no vale, não havia sangue, mas eles viram o sol batendo nas águas, e as águas vermelhas como sangue. Essa foi a visão que Deus permitiu que eles tivessem. Qual foi a conclusão que eles tiveram? Os reis se enfrentaram e se autodestruíram e se destruíram. Consequentemente, nós não precisaremos lutar. E eles entraram no vale desarmados, a ponto de que, no momento que eles estavam no meio do vale, eles foram atacados pelos 3 exércitos que prevaleceu sobre os moabitas. Eu quero dizer algo para você. Deus faz o teu adversário enxergar o que ele quer enxergar, o que ele precisa enxergar, mas ele não te tocará. Deixa as pessoas pensarem o que querem pensar, fazerem o que querem fazer. O que importa é que você está seguindo a direção de Deus, você está no caminho certo. Todos aqueles que são nascidos do Espírito, eles são guiados pelo Espírito, eles são guiados pelo Pai. Quantos creem nisso? E quando nós obedecemos o que está Fernando lá em Deuteronômio capítulo 28 se cumpre, as bênçãos de Deus começam a nos seguir. Eles entraram no vale e todos estavam quietos. Fala para o seu irmão, diga: aprenda a se calar. O que é que um leão faz para pegar sua presa, ou um felino? Ele vem sorrateiramente, sem espalhar grama, em silêncio. Eu não estou falando de inimigos naturais, eu estou falando de inimigos espirituais. Das batalhas que você tem enfrentado, pare de murmurar, pare de se reclamar. Porque está ruim, porque eu não recebi, mas o ano ainda não terminou.
Se você passa por algo, o outro passa também. Cada um tem o seu nível de batalha e de provação. Mas se com Cristo nós padecemos, está escrito que com Ele também seremos glorificados. Diz a palavra que eles foram destruídos, os moabitas, a ponto do rei de Moabe recuar com o restante dos homens. E ele mostrou o rei de Moabe um caráter tão perverso que ele fez uma última coisa que para Israel, para Judá e para Edom foi um absurdo. Ele pegou o seu filho biológico e sacrificou no muro, matou o seu filho. O rei dos moabitas. Quando uma pessoa, ela não caminha segundo a vontade de Deus, ela sempre mata o que ela gera. Ela sempre sacrifica o que ela gera. Ela se autodestrói. Ela termina de se acabar. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se foi Deus que mandou, Ele se responsabiliza. Mas o último princípio que eu quero que você entenda é: preste atenção, diga assim para o seu irmão, diga, preste atenção porque é forte. O último princípio que eu quero que você observe é, diga assim, fique em silêncio, até que Deus dê um sinal de ataque. Tem momentos que nós precisamos atacar, isso fala de ação, não é atacar as pessoas, é atacar o que quer nos matar, nos destruir. Muitas vezes a igreja, ela está na defensiva, mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, sofismas, e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que chegando o dia mau, havendo feito tudo, permanecereis firmes e inabaláveis. Tenho certeza que agora, depois dessa guerra, muitas potências e até presidentes estarão despertando em construírem suas bases militares para a defesa. Porque eles perceberam que se existir uma guerra mundial, o Brasil, por exemplo, não tem potência para se defender. E mesmo a OTAN entrando com tudo, é num momento como esse que nós vemos a nossa limitação diante dos acontecimentos. Mas o ser humano, quando ele tem um caráter de crueldade, ele quer matar pessoas, ele quer vencer uma guerra, mesmo que a sua nação perca no que ela recebe, mesmo que a sua moeda baixe, mesmo que ela não exporte, nem importe mais, ela começa a perder em tantas outras áreas, mas o foco dela é a destruição. Diga para o seu irmão, Deus vai te dar vitória, e no final de tudo Ele vai te honrar. Mas eu quero que você guarde 3 princípios. Deus permite que você perca tudo que você tinha, ou zere a água e os alimentos, para que você possa entender qual é a direção dele, porque sem a direção dele não tem vitória. Fala para o seu irmão, sem a direção de Deus não tem vitória. Deus está trazendo uma cura sobre alguém da tua casa através de você. Deus está trazendo uma cura emocional e espiritual, porque nessa segunda você teve uma grande decepção, e você sofreu, e você disse, Deus, eu vou para a igreja porque eu quero que o Senhor fale comigo, até de maneira pessoal. Mas Deus está dizendo, não sofra por causa dele, eu estou cuidando do coração dele. Hoje eu estou preocupado com o seu coração, porque tudo começa em você e através de você. Minha irmã, eu não te conheço, mas Deus conhece a tua particularidade, e Deus está trazendo hoje um sinal. Em 3 dias Deus vai trazer um sinal de vitória, mas Ele vai começar a fazer algo dentro de você. Deus vai te dar um presente, mas algumas perdas que você está enfrentando
enfrentando é um sinal de que a partir de hoje, a partir de agora, você vai caminhar direcionada por Deus e pelo Espírito. E quando você obedecer, Deus vai honrar a tua fé. Essa é a geração que vai entrar na galeria dos heróis da fé. Se você é um desses e uma dessas, erga suas mãos e diga aleluia, e aplauda o Rei da Glória. Receba você de casa também. Silêncio às vezes é necessário. 3 princípios. O primeiro deles, já pode subir o ministério de louvor. O primeiro deles, Deus permite a perca para que haja dependência e sensibilidade à sua voz. Segundo princípio, comece a cavar poços. Diga assim para o seu irmão: Deus só vai fazer quando você se posicionar. Diga: se posicione. Ah, Deus não realizou, Deus não fez, Deus não bradou. E você está fazendo o quê? Qual é a posição que você está tomando? De que maneira você está agindo? E terceiro e último princípio, fica em silêncio até que Deus dê o aval. Diga para o seu irmão: fique em silêncio até que a hora de Deus chegue. A Bíblia diz que Deus já tem tudo esquadrinhado e escrito no livro da vida, sem que nenhum dos nossos dias ainda existisse. Davi disse: Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu subir nos mais altos céus, lá o Senhor está. Antes, quando eu ainda era uma substância informe, nem sequer um bebê, o Senhor já tinha esquadrinhado todos os meus caminhos e pensamentos. Ia destacar esses 3, mas eu quero apresentar mais um 4. Josafá era um homem que temia a Deus. Diga para o seu irmão, pega na mão dele, diga: anda com gente que tem unção. Fala com fé, anda com gente que tem unção.